Olá! Hoje a gente vai falar de uma das figuras, olha, mais intensas e influentes da história americana, Jonathan Edwards. Se prepara porque a gente vai conhecer o homem que com uma mente brilhante e uma fé que pegava fogo literalmente incendiou um continente. Pesado, né? Chocante até. Mas essas palavras são dele mesmo, tiradas do sermão mais famoso do Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E é com essa imagem bem forte que a gente começa a ter uma ideia do impacto que esse cara tinha. E o mais maluco é o seguinte, o paradoxo da coisa toda. O Edwards pregava assim com uma voz calma, sabe? Monótona, quase sem gesticular, só segurando o papel dele ali na frente. Mas a reação da galera era de pânico, de angústia. Tinha gente gritando, se agarrando nos bancos da igreja com medo de cair no inferno, na hora. Era um caos total, e tudo isso provocado por um cara que parecia super tranquilo. Então, fica a pergunta, né? Quem era esse homem que conseguia provocar uma reação tão visceral nas pessoas? Como é que um intelectual, um cara de fala mansa, virou a faísca que começou um avivamento espiritual gigantesco? Beleza. Então, para entender isso, a gente precisa voltar um pouco. Ver como essa mente foi formada. Porque o Jonathan Edwards não era um pregador qualquer, não. Ele era, desde criança, um verdadeiro prodígio. Pensa comigo, com 12 anos de idade, o cara já estava na faculdade em Yale. Aos 14, ele não estava lendo gibi, ele estava lendo filosofia super complexa, por diversão, e com 16 se formou como o melhor aluno da turma. A capacidade intelectual dele era, assim, fora da curva, de verdade. E não era só talento, não. A disciplina dele era uma coisa de outro mundo. Dizem que ele passava 13 horas todo santo dia, dividido entre estudo e oração. É uma dedicação quase sobre-humana, né, para desenvolver tanto a mente quanto o espírito. E aí, com as próprias palavras dele, a gente vê o ponto de virada. Com 20 anos, ele toma uma decisão consciente. Ele entrega toda essa capacidade intelectual gigantesca para um propósito maior. A mente dele não era para ele, para a glória dele, era para servir a Deus. Ok, agora que a gente já sabe quem ele era, vamos entender o cenário. Para sacar o impacto da mensagem do Edwards, a gente precisa ver como estava a Nova Inglaterra naquela época. E a palavra é adormecida. Espiritualmente falando, claro. Sabe aquele fogo, aquela paixão religiosa dos primeiros colonos que fundaram o lugar? Tinha se apagado. As igrejas até que estavam cheias, mas os corações, pelo que contam, estavam vazios. Era tudo muito formal, muita regra, mas sem aquela conexão real, sabe? Uma religião sem relacionamento. E é aí, nesse cenário, que o Edwards chega com uma ideia que caiu como uma bomba, o novo nascimento. Para ele, ser cristão não era só ir à igreja e seguir regras. Era uma experiência de transformação, uma coisa profunda, pessoal, uma virada de chave radical na alma. Uma experiência de verdade, sabe? Definitiva, e que vinha de Deus. E olha que interessante, ele não estava inventando a roda. O que ele fez foi resgatar ideias centrais, doutrinas da reforma protestante que estavam meio esquecidas, sabe? Coisas como a salvação vem pela fé e não pelo que a pessoa faz, Deus é soberano sobre tudo, e a realidade do céu e do inferno é para ser levada a sério, como destinos reais. Então, o que acontece quando se junta tudo isso? Ideias poderosíssimas que estavam na gaveta, sendo ditas por um cara com um intelecto genial, para uma sociedade que estava com fome espiritual. O resultado é uma explosão. E essa explosão a gente conhece hoje como o primeiro grande despertamento. E o mais curioso é como as pessoas da época viam tudo aquilo. Ninguém achava que era por causa do talento do Edwards como orador. Até porque a gente já viu, a voz dele era monótona. Não. A crença era que aquelas reações tão fortes eram um sinal, uma evidência de que o Espírito Santo estava agindo diretamente ali, na alma das pessoas. Era uma coisa que ia muito além do pregador. E a escala disso foi uma coisa gigantesca. A população não era tão grande na época, mas estima-se que algo entre 30 e 50 mil pessoas se converteram em só 2 ou 3 anos. É, sem dúvida, um dos maiores avivamentos da história moderna. E esse fogo não ficou só ali. Começou na igreja dele em Northampton, mas se espalhou por toda a Nova Inglaterra, desceu para as outras colônias americanas e, acredite, atravessou o oceano. Chegou a influenciar movimentos na Escócia e na Inglaterra também. Então, beleza, a gente viu o incêndio que ele causou. Mas qual é o legado que fica de Jonathan Edwards? E como foi que a vida de um cara tão intenso assim acabou? Pois é, o final da vida dele foi bem inesperado
e trágico. Ele tinha acabado de virar presidente da faculdade que mais tarde se tornaria a famosa Universidade de Princeton. E aí, para dar o exemplo para todo mundo, ele tomou uma vacina, uma inoculação contra a varíola. Só que, infelizmente, ele teve uma reação, pegou uma febre por causa da vacina e um mês depois faleceu. O biógrafo dele resumiu bem o tamanho da figura que ele era. Ele não era visto só como um grande pregador. Era considerado um dos maiores intelectuais do mundo cristão em mais de 1000 anos. É uma mente que era comparada, sem exagero, a figuras como Agostinho e até o apóstolo Paulo. E aqui, eu acho, está o ponto central da história toda. A vida do Edwards meio que quebra aquela ideia de que fé e razão não se misturam, de que são inimigas. Ele é a prova viva de que uma mente superpoderosa pode ser, na verdade, a maior ferramenta a serviço da fé. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? A história de Jonathan Edwards, com toda aquela intensidade e genialidade, meio que nos obriga a perguntar qual é o lugar da razão dentro da fé e como é que uma mente afiada e uma fé fervorosa podem não só viver juntas, mas uma fortalecer a outra.